Você está começando a criar o seu jogo. Passa horas tentando imaginar cenários, habilidades e monstros para o seu jogo. Você pensa em diferentes contextos, mas se sente perdido ao tentar fazer tudo se conectar. Se você está em algum desses passos mencionados, então pare! Pelo menos para tirarmos algumas reflexões sobre o assunto. No processo de desenvolvimento de jogos, às vezes nos sentimos perdidos, entrando num loop de ideias e possibilidades, deixando o seu jogo parado. No entanto, às vezes basta uma dica para você poder continuar na sua jornada. Aqui é o canal de Unidev Studio. Vamos simplificar e direcionar o desenvolvimento do seu jogo. Então vamos direto ao ponto. No vídeo passado, falamos sobre jogos dinâmicos, dentre mecânicas, jogabilidade e tempo de jogo, onde levantamos alguns questionamentos que pode ser interessante você conferir depois. No vídeo de hoje, abordaremos os jogos estáticos, onde pode ser um pilar de funcionamento para o seu jogo. O que são jogos estáticos? Os jogos estáticos são jogos jogados em um único nível, sem nenhum progresso ou mudança de ambiente ao longo do tempo. Os jogos estáticos geralmente são jogos mais curtos do que os jogos dinâmicos, que têm níveis múltiplos ou mundo aberto. E aqui vai alguns exemplos de jogos estáticos: Tetris, Pong, Pac-Man, Asteroids, Space Invaders. Todos esses são exemplos de jogos clássicos estáticos, que influenciaram e transformaram a dinâmica do jogo até hoje. Outro ponto interessante é que os jogos estáticos normalmente são mais fáceis de criar do que os jogos dinâmicos. Eles podem ser mais rápidos de se jogar, que pode ser uma vantagem para aqueles tipos de jogadores que têm pouco tempo disponível. Eles também são jogos mais compactos, o que torna mais fácil na distribuição e na venda. Mas nem tudo são flores. Os jogos estáticos podem ser menos envolventes do que os jogos dinâmicos, que oferecem mais variedades e oportunidades de interação e exploração com o jogador, mas também pode ser menos desafiadores do que os jogos dinâmicos, que pode exigir do jogador que ele reaja ao longo do tempo com a mudança do ambiente e com as habilidades novas que ele vai adquirindo ao longo do jogo. E por que você deve criar um jogo estático? Existem várias razões para a qual você deve querer criar um jogo estático. Se você é um desenvolvedor iniciante, um jogo estático pode ser uma boa maneira de aprender os fundamentos da criação dos jogos. Se você está com pouco tempo ou recurso, um jogo estático pode ser uma opção mais viável do que um jogo dinâmico mais complexo. E se você está procurando criar um jogo simples e direto, um jogo estático pode ser a melhor escolha. E aqui vai algumas dicas para você criar um jogo estático de sucesso. Concentre-se em um objetivo claro e conciso para o seu jogo. Mantenha o design do seu jogo simples e direto. Utilize gráficos e som de alta qualidade para criar uma experiência envolvente. Lembrando de testar o seu jogo com frequência para garantir que ele seja divertido e desafiador. Os jogos estáticos ainda são populares na atualidade. Apesar do aumento e da popularidade dos jogos dinâmicos, isso ocorre porque os jogos estáticos oferecem uma experiência mais simples e direta ao jogo, podendo ser uma experiência até mais atraente para alguns jogadores. Sendo mais fáceis de se criar e mais fáceis de se distribuir, isso o torna uma opção mais viável para desenvolvedores iniciantes e com recursos ilimitados. O jogo Flappy Bird e Candy Crush são dois exemplos de jogos estáticos simples e direto. Mesmo assim, eles oferecem ao jogador uma experiência envolvente e desafiadora. Eles são populares entre jogadores de todas as idades e são comumente conhecidos por serem jogos viciantes. E agora que você já deixou o like e se inscreveu, e aqui estão alguns motivos pelo qual Candy Crush e Flappy Bird pode ser um jogo muito viciante. Ambos são fáceis de se aprender, mas difícil de se dominar. Isso significa que os jogadores sempre têm um objetivo a se alcançar, o que o ajuda a mantê-lo motivado. Ambos os jogos possuem um progresso constante, o que ajuda e estimula o jogador a se sentir realizado. Por exemplo, em Candy Crush, os jogadores podem desbloquear novos níveis e power-ups em medida que vai progredindo ao jogo. Em Flappy Bird, os jogadores podem melhorar sua pontuação,
na medida que eles vão praticando. Ambos os jogos possuem recompensas imediatas, o que ajuda a manter os jogadores mais envolvidos. Em Candy Crush, os jogadores podem ganhar vida extras e power-ups ao completar o nível. Em Flappy Bird, os jogadores podem ganhar moedas ou itens especiais ao voar por obstáculos. E ambos vão escalando o desafio ao longo que o jogador vai passando e progredindo ao nível. Esses fatores contribuem para o jogo ser tão divertido, pois fazem com que seus jogadores sintam que precisa continuar jogando para alcançar os seus objetivos, ganhar recompensas e superar os seus próprios desafios. Em resumo, para criar um jogo estático divertido é importante definir claramente o seu objetivo, o que você quer que seu jogo faça. Ele deve ser divertido? Ele deve ser educativo? Relaxante? Criar um conceito simples e direto. Os jogos estáticos geralmente são mais fáceis de se aprender. Escolha um conceito fácil de se entender que os jogadores possam aprender rapidamente. Adicionar elementos de desafios e recompensas. Os jogadores precisam se sentir desafiados para sempre estar se mantendo motivado. Adicione elementos de desafio no seu jogo, obstáculos, inimigos ou objetivos difíceis de se alcançar. Lembrando de sempre recompensar o jogador pelo seu progresso com a sua pontuação, itens novos ou poderes. Testar e iterar. Não tenha medo de testar o seu jogo com jogadores reais e fazer alterações em base dos feedbacks deles. Isso ajuda a ser um jogo divertido e desafiador para todos. E agora que você já deixou o like e se inscreveu, com um pouco de planejamento e esforço, você pode criar um jogo estático que seja agradável e memorável para todos. Comenta aí se você está desenvolvendo algum projeto e se essas ideias te ajudaram. Te vejo no próximo episódio. Valeu, falou!